da semana, no dia 24 de junho, o CSHG Logística, o HGLG11, administrado e gerido pelo Credit Suisse Reding Grifo, fundo que tem 311.356 cotistas. Longo esse também. Vamos lá. Ele firmou um aditivo ao instrumento particular de confissão de dívida com condição suspensiva. Vamos facilitar a juridiquês. Ele alterou lá o contrato, o compromisso de compra e venda daquele galpão Cone G04, que tinha sido anunciado num fato relevante no dia 17 de novembro de 2021. Então, ainda tinha um valor a ser pago pelo fundo, certo? E esse contrato foi alterado. Por quê? Esse valor devido pelo fundo ao vendedor do Cone G4 em função da performance comercial do empreendimento, um prêmio. Eu pus em azul, é isso que geralmente se chama de earn-out. Poderíamos comparar isso a uma taxa de performance? Sim, também é parecido com uma taxa de performance. Da onde nasce isso? O fundo chega e fala, eu quero comprar seu galpão, pago tanto. E o galpão tinha lá uma vacância. Eu falo, putz, mas, cara, o mercado tá bom, daqui a pouco essa vacância diminui e vai ficar uma venda barata para mim, uma compra boa para você, uma venda ruim para mim. Aí o comprador fala, tá bom, então faz o seguinte, eu compro o galpão agora e eu pago 10. Se você conseguir melhorar a performance disso, se você trouxer novos inquilinos, bons inquilinos, a um preço mínimo de aluguel, tá, não sei o quê, eu te pago mais 10%. Aí equilibra novamente, fica bom para os dois lados, tá bom? Você está dizendo que o ativo tem esse potencial todo, então entrega você mesmo esse potencial. Ao invés de eu comprar uma promessa, eu pago pelo preço dele no estado que está, e se você for lá e entregar essa melhora toda que você está dizendo que é possível, eu vou lá e pago um suplemento, como se fosse uma performance, um bônus pela a melhoria da situação original da transação, né, das condições da transação. Então, continuando, os valores do prêmio seriam pagos pelo fundo quando o ativo Cone G4 estivesse 80% locado, e seriam apurados de acordo com as locações vigentes em regime de caixa após carência e desconto. Uma vez que a área locável do ativo já representa mais de 80% de ocupação física, com aluguel médio superior à meta definida com o vendedor de R$ 45,00 o metro quadrado, de comum acordo, foi definida a quitação antecipada pelo fundo do pagamento do prêmio. Então, se eu olhar aqui, ó, o relatório gerencial do HGLG falava um pouco bastante sobre esse imóvel, ó. No Cone G4, saí do fato relevante e fui para o relatório gerencial. No Cone G4, nosso segundo desenvolvimento, alugamos mais 2 módulos do galpão por R$ 62,00 o metro quadrado, atingindo 72% de locação. Agora, veja no fato relevante, já falaram que superou os 80%. Mas na época lá do relatório gerencial, era 72% de ocupação. Nossa estimativa inicial era de R$ 45,00 por metro quadrado, e essa alocação foi por 62. Ou seja, conseguimos uma alocação 38% acima do previsto. Em outra parte do gerencial vem esse segundo parágrafo aqui, ó. Fechamos a alocação de 2 novos módulos com a empresa Delis e Swift, no valor de 62 por metro quadrado e R$ 57,00 por metro quadrado, respectivamente. Lembrando que se trata de um galpão congelado, restando somente 2 módulos desocupados que já estão em fase de análise por empresas e tal. Então é isso que está acontecendo aqui, né? A taxa de performance, aí, esse bônus seria se diminuísse a vacância para 80% e se diminuísse a vacância, mas alugando pelo menos por R$ 45,00 o metro quadrado. Aconteceu e está sendo pago esse bônus, antecipado esse bônus. Em contrapartida à antecipação, foi estabelecido que o vendedor remunere o fundo enquanto o aluguel em regime de caixa esteja menor do que 80% da ocupação financeira do Cone G4, a uma taxa anual equivalente a 10%, calculada sobre os valores pagos pelo fundo pela aquisição do ativo, no valor total de R$ 45.553.000. Aqui, pelo que eu entendi, essa contrapartida, se eu olhar o fato relevante original lá do ano passado, já existia essa contrapartida, como uma renda mínima garantida. 10% daquilo que o fundo desembolsar. Então ele vai desembolsando, tem que voltar 10%
ao mês. E então aqui esse texto parece, em contrapartida ao que é o fato de eu estar antecipando, mas esse pagamento mensal ele iria acontecer, de qualquer forma, antecipando o prêmio ou não. Só que como antecipou o prêmio, aumentou o valor a ser pago, então tem que voltar 10% do valor a ser pago e tal. Então, seguindo com isso, o fundo tinha a receber R$ 45.533.496. Peraí, esperando virar a página aqui. O valor mensal devido pelo vendedor ao fundo será nesta data de R$ 363.090, equivalente a 2 centavos por cota. Na mesma data, o fundo realizou o pagamento do prêmio no valor total de R$ 15.533.496, sendo uma parte disso, R$ 14.633.496 calculado e pago conforme a fórmula VLV, que é o valor das locações vigentes, vezes 12, ou seja, um ano, então, de locação, dividido por 9%, vezes 40%, que é a participação que o fundo tem no imóvel, menos 30 milhões. Isso já estava lá no fato relevante original, tá? Já estava previsto isso desde a aquisição. Então, VLV é o valor das locações vigentes, limitado ao valor de 45. Apesar desse limitado, eu entendo que 45 era a condição para pagar bônus. Tinha que alugar por pelo menos 45, certo? Conseguiu, tem direito ao bônus, então pelo fato de você superar a meta de 45, tem ainda mais R$900 mil a receber. Então, aplicando a fórmula, o fundo tem que pagar 14.633, e como as locações foram a valor acima de R$45 o metro quadrado, tem mais 900 mil a pagar, tá? Eu vou mostrar aqui, eu fiquei com uma seguinte dúvida, porque a impressão, quando o texto fala o limite de 45, parece que 45 é a trava. Assim, 45, se alugou por 60, como a gente viu no fato relevante, eu só te pago por 45. A melhor, assim, a impressão que eu tive é que 45 era a condição, ou seja, era o piso. Para que eu te pague bônus, você tem que reduzir a vacância para pelo menos 80%, 20% de vacância, 80% de ocupação, sendo pelo menos por R$45. Senão eu poderia alugar aquilo lá por R$5 o metro quadrado, diminuir a vacância e falar, me dá meu bônus. Tá? Então, me parece que 45 era o piso. E se eu conseguir alugar por mais do que 45, eu tenho bônus maior? Tem, mas foi limitado, foi colocado uma trava em 45 milhões de bônus. Tá? Então, essa fórmula, lá, 17/11/21, quando saiu o fato relevante original, eu fui lá, peguei a fórmula, já estava lá, eu fiz ela em cores diferentes para você entender, ó. R$45 o metro quadrado, vezes 18.471 metros de área bruta alocável, vezes 12 meses, dá 9.974. Dividido por 9%, vai dar 110.826. É só 40% a parte do fundo, então dá 44.330.400 reais. Isso menos 30 milhões, então tem que pagar 14.330.400. E se alugar por mais de 45 reais o metro quadrado, tem ainda o outro bônus de 900 mil. Então, prêmio máximo total a pagar seria de 15.230.400. Isso foi o que eu entendi, calculei, tá? O cálculo não estava no fato relevante, o que eu entendi, calculei lá no fato relevante do dia 17/11/2021. Agora a gente vê que o pagamento foi maior do que 15.230. O pagamento foi de 15.533.000, uns 300 mil reais a mais. Por isso que eu estou entendendo que 45 era o piso, tá? O piso mínimo. E em algum lugar eu li que tinha um teto de 45 milhões. Então aí se você a partir de 45 milhões, como o fundo tinha a receber 363 mil aqui, ó, ele já fez o net disso, quer dizer, eu tenho que te pagar 15, mas você tem a me pagar 363, então eu vou descontar o meu desembolso líquido 14.633 e mais os 900 mil por você ter superado os 45 reais o metro quadrado.
foi isso que eu entendi. De qualquer maneira, assim, eu até comentei isso lá no fórum, no Clube FI, assim, dando parabéns ao Credit Suisse novamente pela transparência. Perguntei se o Bruno queria comentar, ele falou, não precisa comentar, é um negócio pouco relevante, já tinha sido anunciado desde o início e agora aconteceu, já tinha toda a fórmula lá, concordo com ele, então não gravamos. E isso acontece, é muito comum, earnout, alinha interesses, quer dizer, eu te deixo o cara que conhece o imóvel lá, buscando melhores inquilinos a um valor mínimo aceitável, tentando melhorar a performance. Se ele fizer isso, eu pago um pouco mais para ele, super normal. E o CSHG vai lá, então, e avisa, ó, tô pagando porque aconteceu isso. Embora eu não tenha conseguido fazer bater as continhas na vírgula, a gente não sabe todas as vírgulas, pode ter um custo, um negócio diferente e tal, mas chegou muito próximo ali. Eu entendo que, de fato, está lá o valor exatamente como deveria ter sido. Eu que não consegui, pelos fatos relevantes, chegar no detalhe, na vírgula, e nem é muito a minha, essas contas todas. Mas, só para você entender, isso é o que se chama de earnout. O motivo disso é tentar alinhar desde o início. O vendedor não ficar com aquela sensação de que, cara, vende barato, e o comprador não comprar sonho. Então, o vendedor está dizendo que dá para ser muito melhor do que isso que eu estou comprando agora. Então, faz o seguinte, se você entregar, eu pago. Bom para todo mundo, bom para todo mundo. E, nesse caso, tinha um teto também desse bônus a pagar. Tudo certo, então, melhor cenário ainda. Quer dizer, alugou por valor muito maior do que, né, eles esperavam. Bom para todo mundo e justo, o fundo já tinha essa obrigação, pagou a obrigação, ainda que antecipadamente, também o cara entregou um resultado muito maior do que aquele que tinha sido colocado lá de parâmetro. Segue a vida, a conclusão de todo o pagamento, e o cara entregou aquilo que ele falou que era capaz de entregar. Quer comentar, Nod? Comentário rápido, minha interpretação da conta é levemente diversa da sua, sobre o teto de 45, eu imagino que é um teto mesmo. Se ele tivesse locado por um valor abaixo de 40, ele receberia um valor menor de earnout. Então seria uma escala linear, melhor fazer ao contrário, acho que assim fica mais fácil de ver. Então, quanto melhor fosse o preço de locação, mais o fundo pagaria, até que chegasse a 45. E qualquer centavo acima desse 45, pumba, bicava para cima o valor e pagava aquele adicional de mais 900 mil reais. Então, a curva ela tem uma descontinuidade, para quem é da galera de gráfico, então ele vai em linha reta. Então, por exemplo, se fosse a 40 reais o metro quadrado, daria 12 milhões e quebradinho. Se fosse a 41 reais o metro, daria 13 milhões e alguma coisa, etc, etc, até 45. A partir daí, se fosse um centavo acima, pumba, dava o valor total 900 mil. Eu acho que talvez pode ter alguma divergência de valor aí para cima ou para baixo, etc. Talvez alguma questão de correção por inflação, por CDI, etc. Que pode estar dando essa divergência. Tentei abrir rapidamente que é fato relevante, tentar achar para poder ver se falava alguma coisa de correção. Não fala, mas eu imagino que seja a atualização ou dos 45, ou dos 900, ou de qualquer outra coisa, a mais ou a menos, por causa de correção por inflação, por CDI, por o diabo que seja. Mas a minha interpretação é um pouquinho diferente, não que 45 seja um piso nem um teto. Ele é um momento... passou desse valor, paga 900 mil a mais e não aumenta mais. Se seja 45 reais e um centavo ou 70 reais o metro quadrado, sei lá como ele conseguiria fazer isso, esse valor estanca ali. Minha interpretação. Por isso que é sempre bom ter os amigos participando, né? Cada um vê de um jeito e a gente se complementa e se ajuda. Rapidinho aqui, ó, Leopoldo, eu não vi se isso impacta o caixa do fundo e se isso altera momentaneamente o valor a ser distribuído, que estava no valor próximo de 3,50. Não está no fato relevante. O que está no fato relevante é que virão mais detalhes no próximo relatório gerencial. Então, aguardemos. Agora, o rendimento espera
semana que vem para saber. Bom, é o seguinte, esses foram os fatos.